1 Crônicas 16. Trouxeram, pois, a arca de Deus, e a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E, acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. E repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão, e um bom pedaço de carne, e um frasco de vinho. E pôs alguns dos levitas por ministros perante a arca do Senhor, isto para recordarem, e louvarem, e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf, o chefe, e Zacarias o segundo depois dele, Jeiel, e Semiramote, e Jeiel, e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, e Jeiel, com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbalos. Também Benaia, e Jaziel, os sacerdotes, continuamente tocavam trombetas, perante a arca da aliança de Deus. Então naquele mesmo dia Davi, em primeiro lugar, deu o seguinte salmo para que, pelo ministério de Asaf e de seus irmãos, louvassem ao Senhor. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, de seus prodígios, e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Da aliança que fez com Abraão, e do seu juramento a Isaque. O qual também a Jacó confirmou por estatuto, e a Israel por aliança eterna. Dizendo, a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela. Quando andavam de nação em nação, e de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: Não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de louvor, e mais temível é do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Louvor e majestade adiante dele, força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória de seu nome, trazei presentes, e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará, para que não se abale. Alegrem-se os céus, e regozije-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Brame o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo que nele há. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei, salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos, e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome, e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse, Amém. E louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali, diante da arca da aliança do Senhor, a Asaf e a seus irmãos, para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom, com seus irmãos, 68, a este Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osa, deixou por porteiros. E deixou a Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que está em Gibeon, para oferecerem holocaustos ao Senhor continuamente, pela manhã e à tarde, sobre o altar dos holocaustos, e isto segundo tudo que está escrito na lei do Senhor que tinha prescrito a Israel. E com eles a Imã, e a Jedutum, e aos mais escolhidos, que foram apontados pelos seus nomes, para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, com trombetas e símbolos, para os que haviam de tocar,
e com outros instrumentos de música de Deus, porém os filhos de Jedutum estavam à porta. Então todo o povo se retirou, cada um para sua casa, e voltou Davi, para abençoar a sua casa. 1 Crônicas 17. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu, na mesma noite, que a palavra de Deus veio a Natã, dizendo: Vai, e dize a Davi meu servo: Assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para eu morar. Porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda, e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes por onde andei com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo Israel. E estive contigo por toda a parte, por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para outra parte, e nunca mais os filhos da perversidade o debilitarão como dantes. E desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, assim abaterei a todos os teus inimigos, também te faço saber que o Senhor te edificará uma casa. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua descendência depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele, que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras, e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi, e ficou perante o Senhor, e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e trataste-me como um homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi, acerca da honra feita a teu servo? Porém tu conheces bem a teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo, e segundo teu coração, fizeste toda esta grandeza, para fazer notória todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, segundo tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo Israel, única gente na terra, a quem Deus foi resgatar para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, que resgataste do Egito. E confirmaste o teu povo Israel para ser teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo, e acerca da sua casa, confirma-a para sempre, e faze como falaste. Confirme-se e engrandeça-se o teu nome para sempre, e diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e permaneça firme diante de ti a casa de Davi, teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus, e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido a abençoar a casa de teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste, e ficará abençoada para sempre. 1 Crônicas 18. E depois disto aconteceu que Davi derrotou os filisteus, e os sujeitou, e tomou a Gate, e os lugares da sua jurisdição, da mão dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e os moabitas ficaram por servos de Davi, pagando tributos. Também Davi derrotou Adar-ezer, rei de Zobá, junto a Amate, quando ele ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 carros, e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé, e Davi já retou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles para 100 carros.
E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Adar-ezer, rei de Zobá, porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributo, e o Senhor guardava Davi, por onde quer que ia. E Davi tomou os escudos de ouro, que tinham os servos de Adar-ezer, e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate, e de Cum, cidades de Adar-ezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas, e os utensílios de cobre. E ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Adar-ezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi, para lhe perguntar como estava, e para o abençoar, por haver pelejado contra Adar-ezer, e por havê-lo ferido, porque Adar-ezer fazia guerra a Toi, enviando-lhe também toda a sorte de vasos de ouro, e de prata, e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que trouxera de todas as demais nações, dos edomeus, e dos moabitas, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos amalequitas. Também Abisai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomeus no Vale do Sal. E pôs guarnições em Edom, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi, e o Senhor guardava Davi, por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, comandava o exército, Jeosafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadoque, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Salsa escrivão. E Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram os primeiros junto ao rei. Obrigado por assistir a esse vídeo, por favor se inscreva no nosso canal, deixe seu like, e faça um comentário.